nesse domingo de manhã e fazer o quê? Cookies com você. Cookies porque eu acho que é uma receita que as crianças adoram. Ela é muito interativa porque dá para você brincar, pegar ela na mão, jogar ela em cima de um confeito colorido, brincar com o confeito que você quiser. E isso é interação com as crianças e num dia de domingo com crianças é tudo que você quer. E não bastasse isso tudo, você ainda pode fazer isso com as linhas de crianças que tem aqui. Na Camicado tem personagens, tem uma linha fantasia, tem heróis, tem tudo o que você quiser. E ainda tem toda uma programação especial que que a Camicado preparou, que é o Dia dos Fusarcas. Gente, o Dia dos Fusarcas, eu tenho até que entrar no site aqui para conseguir mostrar para você, que vale muito a pena conhecer. Cadê? Ó, mostrar para você o videozinho. Você entra no site, você pode conhecer tudo sobre essa ação, que você pode falar, inclusive assim, tipo, que tem um aspecto lúdico, super completo, tem joguinhos, tem as linhas que você consegue comprar, e esses filtros de realidade aumentada, que convenhamos, gente, criança adora brincar com filtro de celular. A receita de hoje, muito legal, as pessoas às vezes se assustam, já eu não tenho uma batedeira, eu não tenho equipamento para conseguir fazer. Tudo que nós fizermos aqui, eu e você, pode ser feito à mão. Então, como é que começa essa brincadeira? Primeiro passo, eu gosto de usar a raquete, que é quem substitui realmente a mão numa receita, né? Qual é a diferença? Aqui é uma máquina, na mão você vai apertar esses ingredientes. Coloco a manteiga. Manteiga tá, nesse caso, em qualquer receita, gente, sem sal. Quem escolhe a quantidade de sal que vai na sua receita é você e não o fabricante de manteiga, tá? Açúcar refinado e açúcar mascavo. Olha, se tem um truque aqui nisso tudo, é esse lance dos dois açúcares. O açúcar refinado, ele traz um gosto forte, realça sabor. O açúcar mascavo, sabe o que ele faz? Traz umidade, traz cor. É o que vai deixar aquela sensação meio molinha, que a gente chama de chewy, meio pegajosinha na boca. É esse açúcar mascavo. Então, não fuja dele. Compra, vale a pena. Não recomendo substituir aqui por nenhum açúcar. Normalmente as pessoas falam, mas eu posso usar açúcar demerara, posso usar açúcar dietético, xilitol. Não, essa daqui é uma receita para criança, com criança. O açúcar mascavo tem um gosto delicioso, vale a pena experimentar. Mistura, não precisa virar um creme, não precisa virar uma pasta essa etapa. Tem pouca manteiga para a quantidade de açúcar. A manteiga está em temperatura ambiente, não se preocupe. E começa a adicionar os ovos. Minha dica nessa vida, para qualquer pessoa, vocês lembram que tinha aquele vídeo, use filtro solar? Pois é, ao invés de filtro solar eu digo que aonde o ovo vai, a baunilha vai atrás. O que tira aquele gosto de ovo cru é a baunilha. Então em qualquer receita que você tiver, até aquelas antigas que falam, e adicione a baunilha, lá na última linha, esquece. Aonde está o ovo vai a baunilha, tá? Então, ovos aqui dentro. Não coloca tudo de uma vez, coloca de pouquinho em pouquinho. Pronto. E agora sim, você quer misturar até ficar levemente esbranquiçado para conseguir colocar ar. Porque a gente coloca bolas de sorvete na assadeira. Olha o que ele sai. Ele sai um cookie largo, ainda assim um pouquinho alto, bem estruturado, crocante por fora, macio por dentro, e parte disso é o ar que você colocou aqui dentro agora. Então, segura. Se tiver com a mão, não tem problema, pode dar uma misturada mais fortezinha, assim, mais rápida, porque ele está bem cremoso, ou usa uma própria colher, ou o batedor. Se você não tiver nenhum desses utensílios, vem na Camicado. Entendeu? Que daí vai facilitar tudo na sua vida. Você faz o quê? Vem aqui, faz a receita inteira, já compra todos os utensílios, vai para casa e faz. Que até o Dia das Crianças prometo que dá tempo, entendeu? Então, terminou de bater, para de bater. Mas assim, por favor, de bater. Porque senão o que vai dar? Vai dar problema. Por quê? Você vai agora alternar a farinha de trigo, que eu vou juntar o bicarbonato de sódio, sal, aliás, esse daqui é sal, isso mesmo, sal um pouquinho. Sem sal, o cookie não dá certo. Fica aquele cookie excessivamente doce,
que só gruda na boca. E se você quer uma coisa excessivamente doce que gruda na boca, gente, come brigadeiro. Não come cookie, entendeu? Que aquilo ali é bom. Brigadeiro é um doce que é gostoso, gruda na boca. Cookies não. Cookies você quer que ele esfarele, se desfaça. Então, coloca agora um pouquinho da sua farinha de trigo. Eu vou colocar até o protetor, para não tomar um banho de farinha aqui. Desce ele. Velocidade baixa, sempre daí. Algumas batedeiras aqui no Brasil, elas não têm essa qualidade de velocidade, essa velocidade que é só mistura, né? Da velocidade 1 já é... e vai voa farinha para todo lugar. Se você perceber que a sua é essa, faz meia receita, entendeu? Já evita o acidente. Faz de meia em meia que vai dar certo. Misturou, terminou de misturar. Meu, é uma coisa que também fica a dica, raspa a lateral com a espátula antes de adicionar a próxima etapa do recheio. Próxima etapa do recheio não, próxima etapa da massa. Então, creme de leite, pode ser o UHT, pode ser o fresco, pode ser o que você quiser. Alterna ele com a farinha. Misturou. Por que você alterna? Porque se você fizer a massa muito úmida, muito mole antes, a farinha depois não mistura direito, tem uma tendência a empelotar. Alternando, trabalha direitinho toda a farinha, todo o creme, ela vai ficar cremosa. E isso é o que você quer no resultado final do seu cookie, é o que você quer comer nele. Engraçado que a cozinha, ela não fala muito sobre isso, de que a ordem dos fatores muda o resultado. Na confeitaria, a ordem dos fatores muda totalmente o resultado. Então segue bem à risca essa receitinha, tá? Mais creme de leite. Opa, já tinha acabado de colocar creme de leite, mas não tem problema. E eu nem falei, né? Olha só que absurdo. Eu tô com um look Renner. Lindo. Você depois tem que ver nos meus stories lá o look inteiro composto, porque aqui de trás você não consegue nem ver. Mas tem uma linha, tem uma meia maravilhosa. Uma meia que vem escrito "Todo amor é lindo". Você consegue pegar? Daí é isso? Tá vendo, gente? É o quê? É roupa e é com representatividade, entendeu? Ainda chega com mensagem aí pra todo mundo. E que bela mensagem da gente ensinar pra uma criança, né? Que todo amor é válido, todo amor é lindo. Farinha. E calma que a parte mais divertida da massa ainda está chegando. Percebe que quando você estiver trabalhando com a mão, isso também vai evitar que você fique com ela o tempo todo melecada, tá? O resto do creme de leite e daí o restante da farinha depois. Aqui. O que você tem agora, o resultado, é uma massa bem cremosa. O ideal é, depois de você bater ela, é você deixar ela descansando por umas 2 horas, talvez. Mais ou menos isso, na geladeira. Você pode deixar ela descansar já boleada, você pode deixar ela descansar sozinha, né, tipo, no próprio bowl, e depois bolear. Tanto faz. O importante é que esse descanso vai terminar de hidratar a sua farinha e vai fazer com que o seu cookie ele cresça de uma forma mais bonita. Se você colocar ela muito mole para assar, ele vai abrir inteiro. E agora, vem a parte que a gente mais gosta. Eu coloco uma quantidade absurda de chocolate aqui dentro. Porque eu quero que em todas as mordidas dele eu tenha essa massa de baunilha gostosa e uma gota de chocolate invadindo o meu paladar. Por que eu quero isso? Porque eu fiz a massa neutra. Se eu coloco cacau na massa, coloco chocolate na massa, eu não vou sentir essas gotinhas. Então, um verdadeiro, gostoso e delicioso chocolate chip cookie, que nem falam nos Estados Unidos, que é o cookie de chips de chocolate, é feito normalmente massa de baunilha e os chips de chocolate, e você sente o sabor do chocolate. Então, chocolate ao leite em gotas, chocolate branco em gotas. Se você gostar de chocolate amargo, se você gostar de uma castanha, segue a mesma proporção, pode colocar direto aqui. Mistura só um pouco. Olha que massa linda, eles chamam de chunky. É uma massa que você faz, ela fica, ó, pedaço. Isso é lindo de ver. Assim, é aquele tipo de coisa que você vê crua e você já sabe que deu certo. Ai, eu adoro receita assim. Pronto.
E adoro receita que termina com tudo organizado já. Percebam que parte de tudo terminar organizado foi separar os ingredientes antes, deixar todos eles em potinho. Isso às vezes gera muita louça. É interessante às vezes você já armazenar os seus ingredientes em potinhos organizadores, tipo a farinha, o açúcar, e ficar com medidores de xícara. E vai usando eles. E eu não vou brincar, vou fazer aqui o merchan, você encontra tudo isso aqui na Kamikado. Pegar uma assadeira, você pode trabalhar a assadeira com o papel manteiga e um pouquinho de desmoldante, ou você pode trabalhar a assadeira direto os cookies em cima da forma, ou usar um tapete de silicone. Se você usar o tapete de silicone, não precisa untar. Se você usar a forma ou papel manteiga, desmoldante ou manteiga antes, tá? Senão eles têm uma tendência a dar uma grudadinha. Os cookies crescem muito. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua colher de sorvete, vai pegar uma colherada dela, ó, cheiazinha. Para ficar toda do mesmo padrão, você raspa na lateral, vira e fez a sua bola de sorvete cair aqui. Esse pegador é o perfeito para sorvete, tá? Para as bolas de cookie. É uma forma de você padronizar o tamanho e você ter um formato sempre bonito, sempre redondo e sem ficar sujando tanto a mão. Tá com criança, vai brincar com as crianças? Coloca a farinha na mão deles, deixa enrolar. Vai ficar mais sequinho, mas também vai dar certo. A distância, uns 4 a 5 dedos entre cada um deles, porque olha só, essa bolinha vira isso. Então lembra que ela vai abrir aqui ainda. Então se você fizer muito próximo um deles, um do outro, vai grudar tudo. Pronto. Agora a minha dica é a seguinte, eu gosto de confeitos coloridos. Né, para criança, para não ficar essa cara tão austera, tão rústica, que tem os doces americanos, né, aqueles doces de vitrine, de gostar de cinnamon roll, donuts, de gostarem de cookies, de brownies, aquela coisa mais clássica, só cortada, sem grandes acabamentos. Eu acredito que os confeitos coloridos trazem picardia, trazem humor, trazem uma certa juventude para essa receita inteira e são uma delícia de encontrar. Eu não coloco eles no meio da massa porque eles não aparecem. Então eu prefiro colocar, ó, por cima da massa essas gotinhas e conforme ele vai abrindo, ele vai espalhando e traz crocância para a sua receita também. Né? Poderia ser nozes, poderia ser alguma castanha, alguma oleaginosa. De repente você é uma família que prefere, hoje em dia, vegana, está com uma alimentação super equilibrada. Os cookies não são a coisa mais equilibrada, mas dá para trazer esses elementos para esse momento de felicidade, de indulgência também, tá? Pronto. O forno, 190 graus, 200 graus. Se for um forno caseiro meio fraco, até 210, 220 graus. Por quê? Você quer que ele asse rápido. Então ele tem que derreter rápido, formar uma crosta em volta, rapidinho, e ficar molinho por dentro. Se você assar no forno baixo, a tendência é ele ficar inteirinho crocante. Aí vira biscoito ou bolacha, depende de onde você está no Brasil. E isso daqui são cookies. Não é biscoito, não é bolacha, cookies. Então, forno alto nele. Eu já tenho aqui, na magia da televisão, alguns prontos. Né? Percebe que eles abrem bastante, eles vão ficar com um formato bem redondinho. Esse daqui estava na borda, olha como ele já deformou um pouquinho. E os M&M's que espalharam por cima dele. Minha dica, eu sou um guloso. Eu gosto de cookies levemente aquecidos. Então eu coloco ele por uns 10 segundinhos no micro-ondas. Sabe para que isso? A manteiga lá dentro derrete. O chocolate também fica molinho. Realça todos os sabores de baunilha, realça o saborzinho do sal, realça todos esses sabores que você quer. E o M&M ainda está crocante. Vou colocar ele aqui, ó. Quero mostrar por dentro como é que ele ficou. Ó. Consegue ver em casa? Vou tentar até aproximar para você. Então ele tem essa textura como se fosse um bolo aqui no meio. E na borda ele vai cristalizando e caramelizando um pouquinho com a manteiga e o açúcar. E você quer essa textura, esse contraste de texturas, aí você tem um cookie bem feito. Quando você pega aqueles cookies de supermercado hoje em dia ali no meio da prateleira,
Eles são legais, são um momento de indulgência, mas eles são biscoitos excessivamente assados. Esse daqui não. Esse daqui é aquele que você quer deixar pro Papai Noel, sabe? Quando o Papai Noel vai em casa, você deixa uma bandejinha de cookies com um copo de leite. É uma tradição norte-americana. É isso que você quer. Nunca mais vai ter carvão na meia se você der esse cookie pro Papai Noel. Ai, a vontade de terminar de comer, não terminar essa live. Ficar comendo aqui. Passando vontade em você. Bem. Peraí, deixa eu pegar um copinho d'água. Tô sem meu copinho d'água aqui. Então, eu quero terminar de comer esse cookie. Eu vou terminar de comer esse cookie depois que eu terminar esse encontro com você. O que é que eu quero deixar aqui? Os meus últimos recadinhos para você. Lembrando que tudo que foi usado aqui hoje, todos esses utensílios, todos esses equipamentos, eles foram usados. Você encontra aqui na Camicado. O meu look completo, você também encontra aqui na Camicado. Na Camicado não, na Renner, por favor. Então, utensílios na Camicado, roupas na Renner, e você vai encontrar tudo que você precisa para esse Dia das Crianças ser delicioso, você se divertir e ainda deixar o filho bonitão para ele se sujar no domingo fazendo cookies ali com a mão, tá? Não esquece de entrar no site no Dia dos Fusarcas, que vai ser muito legal para você conhecer um pouquinho mais dessa ação de Dia das Crianças. E obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por estar aqui nesse domingo curtindo essa receita. E agora vão curtir a família, faz a receita, aproveita que está esse tempo mais fresquinho aqui por São Paulo ou por onde você estiver no Brasil e obrigado.